Olá! Pessoal, conforme nós combinamos, eu vim aqui gravar a nossa retomada de conteúdo para ajudar vocês na hora de fazer a nossa querida N1, ajudar vocês a estudar, a retomar o conteúdo, e eu quero todo mundo se saindo bem na prova, tirando nota máxima, nota 7. Lembrando que quem tira nota 7 ganha um bombom como uma forma de retribuição, recompensa, reconhecimento, porque a gente tem que celebrar até as pequenas conquistas e tirar 7 em uma prova de processo civil é uma conquista. Então, tem um bombonzinho para quem tirar 7. O formato do vídeo vai ser um pouco mais rápido, mais objetivo, ponto a ponto. Eu vou focar nos pontos importantes para a prova. Então, assista 1, 2, 3 vezes. Se tiver alguma dúvida, pode me mandar um e-mail ou então me procurar na faculdade. Antes que eu me esqueça, quero pedir para você se inscrever no meu canal. Estou aqui gravando para você um vídeo com muito carinho, direcionado para a prova. Não custa nada você se inscrever, curtir para poder gerar engajamento e ajudar a professora. Então, sem muitas delongas, vamos iniciar o nosso conteúdo aqui. Então, a nossa retomada de conteúdo da disciplina Processo e Resolução de Conflitos. Pessoal, eu fiz um Instagram de Direito Constitucional e Administrativo com conteúdos de direito lá. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, segue a professora lá no Instagram, procura lá @tainarabreu, ou então escaneia aqui o QR Code com o seu celular que vai aparecer lá no meu perfil, tá bom? Iniciando a nossa revisão, eu queria trazer alguns princípios para vocês terem em mente, para vocês lembrarem, deixar fresquinho na cabeça de vocês. A gente falou em sala de aula do contraditório e da ampla defesa. O que é o princípio do contraditório? É o direito da pessoa que está sendo processada tomar ciência daquele processo e manifestar nele. Esse é o direito do contraditório. Ter ciência de que estão me processando e que eu possa manifestar naquele processo. E a ampla defesa? A ampla defesa é o direito que eu, como réu, como polo passivo em um processo, tenho de gerar todas as provas possíveis, né? Utilizar todos os meios de provas que estão disponíveis. Então, prova testemunhal, prova pericial, todo tipo de prova, imagem, vídeo, todo tipo de prova que eu tiver. Então, contraditório. Eu, como parte ré, tenho o direito de tomar ciência daquele processo que estão me processando e me manifestar. E na ampla defesa, eu utilizo todos os meios de provas existentes e possíveis no ordenamento jurídico, os meios lícitos, para poder provar a minha versão, mostrar a minha versão e me tornar parte ali daquele processo. Então, gravem essas informações. Seguindo aqui, eu queria trazer para vocês alguns artigos da lei. Nós lemos alguns artigos do CPC em sala de aula, Código de Processo Civil. Eu queria trazer alguns artigos para vocês e mencionar qual o princípio que aquele artigo se refere. Então, olha só. Artigo 2º. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Esse artigo aqui ele é referente ao princípio da disponibilidade e o princípio do impulso oficial. O que significa isso? A parte, eu já falei para vocês algumas vezes, o judiciário não bate na porta do autor, falando, olha, o senhor tem alguma demanda para a gente poder ingressar judicialmente? Não, não é dessa forma. É o autor, o polo ativo, que tem que ir atrás do judiciário, dizendo que ele tem uma demanda que ele não conseguiu resolver, tem um lide, um conflito e precisa da ajuda do judiciário para poder solucionar aquele conflito. Então, a partir do momento que o autor procura o judiciário não pode dispor, não pode dizer, não vou te ajudar. Ele vai analisar o processo, ele vai analisar as provas, aquilo que foi anexado nos autos e vai manifestar nos autos sobre o que foi pedido. Mas se recusar inicialmente, dispor, de não querer protocolar a ação, não, o judiciário não pode fazer isso. Então, é o princípio da disponibilidade. O judiciário, ele recebe o pedido do autor, protocola o processo e analisa ali o processo judicial. Ele não se nega. E ele, a partir do momento que ele recebe, ele tem que dar uma resposta para o autor. Então, ele não pode dispor daquele processo. O princípio do impulso oficial significa que o judiciário não bate na porta do autor.
O autor é que bate na porta do judiciário para solucionar um conflito. A partir daquele momento que o autor procura o judiciário, quando ele protocola o processo com as devidas provas, as devidas documentações, o processo vai se desenvolver sozinho. As próximas etapas, as próximas fases vão se desenvolver, posso dizer de ofício, mas sozinho. Então, o autor ele não precisa ficar indo lá no judiciário, olha, precisa fazer a citação, agora precisa de contestação, agora eu preciso de impugnação. Ele não precisa ficar fazendo isso. A partir do momento que ele protocola a petição inicial, devidamente fundamentada e com os documentos juntados, o processo vai se desenvolver sozinho. Então, ele se desenvolve por impulso oficial. Artigo 3º. Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Esse é o princípio da inafastabilidade do poder judiciário ou inafastabilidade de jurisdição. Significa que, se você está sentindo alguma ameaça ou lesão a algum direito seu, você pode recorrer ao judiciário. Então, o princípio da inafastabilidade do poder judiciário. Artigo 4º. As partes têm o direito de obter em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Pessoal, o que é esse artigo 4º? É o princípio da razoável duração do processo. Lembra que eu falei para vocês que se uma pessoa protocolar judicialmente um pedido de aposentadoria que foi negado pelo INSS na via administrativa, protocolou judicialmente. Se é um pedido de aposentadoria, a gente imagina que já é uma pessoa mais idosa. Imagine um processo assim demorar 20 anos. Ali a pessoa provavelmente já até faleceu. Então, o que esse artigo 4º está querendo dizer? Que a gente tem que respeitar o princípio da razoável duração do processo. A gente tem que obter uma solução, a gente como parte, obter uma solução em um prazo razoável, incluindo a atividade satisfativa. O que é essa atividade satisfativa? É a resolução em si do mérito, que pode agradar tanto o autor quanto o réu ou parcialmente as partes, mas a resolução do mérito. Artigo 5º. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Esse é o princípio da boa-fé processual. As partes que participam do processo, sejam autor, seja réu, ou até uma testemunha, pessoa que de qualquer forma participa, ela deve ter a boa-fé processual. Um exemplo é não apresentar documentos falsos, não mentir em testemunho. Então, a pessoa tem que se comportar com boa-fé, no sentido de comportamentos positivos, né? Que não tenha a intenção de prejudicar ninguém propositalmente. Artigo 6º. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Princípio da cooperação. Todos que participam do processo vão cooperar entre si. Não vão pedir prazos ou algumas petições, né, que são manifestamente protelatórias. Não. Então, vai cooperar entre si para que o processo tenha um bom andamento. Então, é o princípio da cooperação. Artigo 7º. É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo o juiz zelar pelo efetivo contraditório. Aqui está falando do princípio da paridade de tratamento. As partes serão tratadas em pé de igualdade, autor e réu, mesmos direitos de manifestação, mesmos direitos de serem ouvidos, de produção de provas. Então, é o princípio da paridade de tratamento. E o juiz ele vai zelar pelo efetivo contraditório. Artigo 8º. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais, aos fins pessoais, aos fins sociais e não fins pessoais. Vamos ler novamente o artigo 8º. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana. Eu nem vou continuar lendo o artigo, mas aqui está dizendo sobre o princípio dos fins sociais e do bem comum. Então, quando o juiz está exercendo o seu poder dentro do ordenamento jurídico, ele vai atender aos fins sociais da sociedade e não pessoais.
Então, a gente está falando dos fins sociais e ele busca o quê? O bem comum. E ele vai atender também as exigências do bem comum e ele busca também o bem comum. Artigo 9º. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Lembra que eu falei para vocês o princípio de contraditório agorinha? Que a parte que é ré, ela tem o direito de ser citada, de saber que está sendo processada e de se manifestar naquele processo. Então, esse é o princípio do contraditório. E aí ela vai se manifestar conforme o princípio da ampla defesa permite, utilizando todas as provas permitidas legais no ordenamento jurídico. Artigo 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. O que significa isso? O juiz, quando ele vai decidir, ele precisa fundamentar o princípio da motivação das decisões judiciais. Aqui, pessoal, a gente falou bastante em sala de aula, a gente conversou sobre a mediação, a conciliação e a arbitragem. Eu tenho certeza que vocês lembram, a gente viu vídeos, a gente explanou sobre o assunto, continuamos o assunto em outra aula, então acho que o conceito breve vocês vão lembrar. Eu coloquei esse esquema aqui no nosso material e eu vou repassar ele novamente. Então, olha só. Formas de resolução de conflitos. Quero ser protagonista do meu conflito? Olha só. Quando a gente quer ser protagonista do conflito, no sentido de eu quero buscar os caminhos, os meios de solução desse conflito, se sim, a gente vai ver aqui na autocomposição. Olha só, na autocomposição eu faço parte ali de ajudar na solução. Então, eu sou uma parte interessada e eu estou ali para poder dialogar e tentar chegar à solução daquele conflito. Então, eu quero uma ajuda de terceiro, se não, eu vou direto para a negociação, eu vou negociar diretamente com a outra parte interessada. Então, não quero a ajuda de terceiro, eu vou negociar diretamente com a parte interessada. Se eu quero a ajuda de terceiro, aí a gente vai observar um ponto importante. Se eu quero um terceiro para me ajudar com a outra parte interessada a chegar a uma solução, se eu quero ali para facilitar o nosso diálogo, eu tenho que pensar o seguinte: eu tenho uma relação de continuidade com a pessoa? Sim ou não com a pessoa, outra parte interessada? Se eu tiver uma relação de continuidade com a outra parte interessada, eu estou falando da parte interessada e não da pessoa que vai ajudar na condução do diálogo. Então, se eu tenho uma relação de continuidade, um vínculo familiar, por exemplo, um vínculo de vizinhança, a gente vai utilizar a mediação de conflitos. Se eu não tenho essa relação de continuidade, vamos supor uma batida de trânsito, a gente não se conhecia, bateu ali, precisamos resolver aquele conflito, queremos resolver de forma amistosa, podemos utilizar a conciliação, com o terceiro ajudando a gente a dialogar. Pessoal, lembra que eu falei para vocês que na mediação, o terceiro, ele só facilita o diálogo. Já na mediação, o terceiro só facilita o diálogo. Na conciliação, o terceiro ele facilita e ele tenta chegar a uma conclusão. Ele faz propostas ali para as duas partes para ver se elas aceitam para chegar a uma solução. Aí a gente está vendo aqui na outra parte a heterocomposição. A heterocomposição é quando tem uma pessoa que vai resolver o conflito. Olha só, heterocomposição. Eu quero ser o protagonista da solução do meu conflito? Não. Então, se eu não quero ser, eu vou querer a ajuda de alguém? Olha só, eu posso escolher quem vai julgar o meu conflito? Se eu vou escolher quem vai julgar, a gente fala de arbitragem. Lembra que na arbitragem, o árbitro exerce um papel similar ao do juiz, só que as partes, se quiserem, pode escolher o árbitro, pode escolher a corte de arbitragem. Então, tem essa diferença. É um terceiro que vai solucionar o meu conflito. Mas se eu quero escolher, é um árbitro. Se eu não quero escolher, vai ser o juiz, porque o juiz, o processo é distribuído aleatoriamente. Então, se for no poder judiciário, se eu não quero escolher, se eu não quero ou não posso escolher, vai ser pelo juiz. Então, espero que tenha ficado assim claro. O nosso material está bem destrinchado, tem algumas questões para vocês. Retomem o material, lembrem-se de mediação, conciliação
e arbitragem. Eu trouxe aqui para vocês alguns artigos do CPC. Olha só. A mediação e a conciliação serão regidas conforme a livre autonomia dos interessados. Por que livre autonomia? Porque os interessados vão dialogar ali para poder chegar a um consenso na solução. Aí aqui, inclusive no que diz respeito à definição de regras procedimentais. Se a gente está fechando está tentando ali fazer uma conciliação, uma mediação, a gente pode propor como que vai ser executada. A gente pode propor uma regra de procedimentos. Artigo 4º do CPC. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral de mérito incluída a atividade satisfativa. Aqui é o princípio da razoável duração do processo que eu já tinha colocado antes para vocês. Seguindo aqui, artigo 3º e parágrafo 3º do CPC. A conciliação, mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Pessoal, lembra que eu falei para vocês que a conciliação e a mediação elas podem ser pré-processual, antes do processo, ou elas podem ser processual, durante o processo. Então, no curso do processo ali, também pode ser proposta a conciliação e a mediação. E o juiz, o Ministério Público, os defensores, eles devem estimular que as partes resolvam, utilizem esses outros métodos de solução de conflitos, que é a conciliação e a mediação. E outros também, né, como, por exemplo, a arbitragem. Mas o mais comum é que no andamento do processo estimulem a conciliação e a mediação. Olha só, lembre-se, é direito do autor lançar na petição inicial a opção pela não realização de audiência de conciliação ou de mediação. Lembra que a gente conversou sobre isso em sala de aula? Eu até trouxe para vocês uma exceção, que era no caso das ações de família. Mas nesse caso aqui, a regra geral é que se o autor ou o réu quiserem manifestar pela não realização de audiência de mediação e conciliação, eles podem, é um direito deles. Só que, se uma das partes já manifestar favorável, vai ter a audiência para poder estimular e forçar a mediação e a conciliação. Então, elas podem lançar na petição inicial o interesse de não realização, a opção de não realização. Foro aleatório, pessoal. A gente falou sobre o foro aleatório em sala de aula. É, inclusive, uma cláusula abusiva. Olha só, trata-se de situação de prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. Então, vamos imaginar um exemplo de um contrato em que as partes, o autor e o réu, moram, por exemplo, em Goiânia, e que o objeto, o bem, autor e réu nesse momento ainda não, né? Contratante e contratado. Eles moram no município de Goiânia e o objeto também vai ser executado aqui em Goiânia, não tem vínculo nenhum com outro estado, porém, tem uma cláusula lá que o contratante colocou, que se tiver algum conflito ali, algo que precisa ser solucionado no judiciário, vai ser a Justiça do Pará. Colocou por conta própria, um foro aleatório. E aí? O CPC entende que isso é uma prática abusiva, porque se não tem vínculo com nenhuma das partes e nem com o objeto contratual, entende-se que é uma cláusula abusiva. Aí, quando o autor ou o réu, né, alguém entrar com alguma ação e o juiz perceber que o foro é aleatório, que não tem nenhuma relação com nada ali do processo, um foro totalmente aleatório, o juiz ele pode declinar a competência de ofício, ele pode se declarar incompetente naquele processo. Então, esse é o foro aleatório. Aqui no artigo 63, parágrafo 5º, diz: o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou residência das partes, ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. Então, se o juiz que recebe um processo de foro aleatório, ele pode declinar a competência de ofício. Pessoal, condições da ação. Eu até marquei o D aqui para vocês, D de duas, né? Condições da ação. Interesse e legitimidade. Olha só, eu quero que vocês saibam explicar o que é interesse e o que é legitimidade. Presta atenção aqui nos exemplos. O exemplo 1. Vou ler para vocês. Se você processa alguém para cobrar uma dívida que já foi quitada,
paga. O processo perde o seu objeto, porque a tutela jurisdicional não terá mais utilidade. O mesmo ocorre com uma dívida que ainda não venceu. Pessoal, a gente está falando aqui do interesse. Veja bem, se eu vou cobrar judicialmente uma dívida que já foi paga, ou uma dívida que não foi vencida, não tem ali um interesse judicial de solucionar algo que não tem conflito, que não tem problema. Se a dívida já foi paga, já foi resolvido. Se a dívida não está vencida, não tem o que ser cobrado ainda. Então, quando a gente fala interesse, a gente fala interesse em solução de lide, interesse em solução de conflito. Então, ali não tem um interesse jurisdicional, né, que é o processo, perde seu objeto porque a tutela jurisdicional não tem utilidade. Então, ali não tem interesse. Agora, na legitimidade, olha esse exemplo aqui. Uma pessoa que tenta cobrar uma dívida que não é dela em nome próprio está agindo sem legitimidade, pois não é o titular do direito ao crédito. Até falei para vocês lá em sala de aula do exemplo do José Carlos do Rafael, dando material com o veículo. Por mais que eu fique indignada, eu estou indignada. Ninguém quer processar ninguém, ninguém quer resolver. Vão lá resolver para uma das partes. Vou protocolar um processo judicial para poder resolver, o juiz resolver. Posso fazer isso? Eu, um terceiro, sem vínculo nenhum com as partes, sem nada de vínculo. Posso fazer isso? Eu tenho legitimidade para isso? Não, não tenho legitimidade para ajuizar demandas no judiciário, para resolver lides e conflitos de terceiros. Eu não tenho esse tipo de legitimidade. A não ser que eu seja procuradora com uma procuração, advogada ali de uma das partes, né? Além disso, pessoal, falando ainda em legitimidade, lembra que a gente falou em sala de aula do exemplo da pensão alimentícia, de que uma mãe que tem filhos menores, ela é uma parte legítima para ingressar com a ação judicial. Então, saibam explicar o interesse e a legitimidade e saibam exemplificar também. Processo com e sem resolução do mérito, pessoal. Coloquei para vocês lá no nosso slide de sala de aula a leitura dos artigos 486 e 487. Eu vou trazer aqui algumas considerações para vocês, mas eu preciso que vocês saibam explicar o que é um processo com resolução do mérito e sem resolução do mérito. Pode ser explicar até exemplificando, mas eu preciso que saibam explicar. Olha só. Uma decisão com resolução de mérito analisa o pedido do autor e decide quem tem razão, encerrando o processo de forma definitiva e impedindo que a mesma questão seja rediscutida. Pessoal, olha só. Quando o juiz analisa o mérito, ele decide quem tem razão. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente ajuiza uma ação no judiciário, a gente tem uma lide, um conflito, que eu não consigo resolver com a outra parte interessada. Nisso eu procuro o quê? Um terceiro, que é o juiz, que vai o quê? Resolver, analisar e resolver, e vai sobrepor a sua vontade, a sua decisão em relação à vontade das partes. Pode ser vantajoso para alguma das partes? Pode, mas ele vai sobrepor. Independentemente do autor, se ele gostou ou não da decisão do juiz, vai sobrepor, porque ele não vai pensar, não vai ser da seguinte forma. O juiz decidiu contra o que eu estou pedindo. Não, mudei de ideia. Quero cancelar a ação judicial. Não tem como ser dessa forma. Então, utilizando o exemplo lá do José Carlos do Rafael, se o José Carlos entrar com uma ação judicial contra o Rafael pedindo danos materiais em relação ao veículo, o juiz analisar as provas, o juiz verificar ali que realmente houve um dano material por parte do Rafael, condenar o Rafael a um pagamento de uma indenização por dano material, de um valor, né, reparar o dano material em R$5.000, houve a resolução do mérito. Agora veja bem, vamos ler aqui a segunda parte. Já uma decisão sem resolução de mérito não analisa o pedido principal, mas extingue o processo por questões processuais, permitindo que a ação seja proposta novamente. Então vamos imaginar que o autor, José Carlos, ele não colocou um comprovante de endereço. Ele não colocou, o juiz pediu para ele emendar a inicial colocando comprovante de endereço, ele mesmo assim não apresentou no prazo de 15 dias, o processo foi extinto sem resolução do mérito. Percebam que o processo foi extinto, foi arquivado, mas o mérito, o pedido em si ali, que era a resolução a análise do dano material, não foi analisada. Então, essa é a diferença. Normas processuais no espaço e no tempo. A gente conversou, acho que na primeira ou na segunda aula, sobre essas normas processuais aqui. Eu quero que vocês lembrem de alguns conceitos. Deixa eu só ver se a minha imagem ainda está aparecendo. Tá, sim.
Então, eu quero que vocês lembrem de alguns conceitos. Olha só. Artigo 14 do CPC. Prestem atenção no que eu estou marcando de amarelo nas palavrinhas em vermelho. A norma processual não retroagirá. Pessoal, retroagir é coisa do direito penal. A norma processual, ela não vai retroagir. E será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência de norma anterior. Olha só, a norma processual, ela não retroage. A gente está falando do CPC, o Código de Processo Civil. O que é retroagir? Uma norma que entrou em vigor hoje, retroagir a um ato que já passou. Isso não acontece. No penal acontece para beneficiar o réu. Aqui, independentemente se for para beneficiar ou prejudicar, não retroage. E é aplicável imediatamente aos processos em curso. O que significa isso? Entrou uma norma em vigor hoje, eu vou concluir aquele ato, eu vou concluir aquela citação, para depois, no próximo ato, já entrar em vigor. Ou se for mais benéfico, lembra que eu falei para vocês? Vamos supor que alterou um prazo de contestação. Alterou um prazo de contestação que passou de 10 dias para 15 dias. Foi benéfico, não foi? Se a norma entrou em vigor hoje, eu estou no nono dia do prazo de contestação. Entrou em vigor uma norma falando que ia ser 15 dias. Ok, vai ser aplicada de imediato naquele ato que não foi concluído. Agora sim, tem um prazo de contestação. O prazo é 15 dias. Vai reduzir para 10 dias. Eu estou ali no 8º dia. O prazo é de 15 dias. Entrou uma norma em vigor reduzindo para 10 dias. E aí, vai entrar em vigor imediatamente naquele ato? Não. Vai esperar aquele ato de contestação se encerrar. Em outros atos é que vai entrar em vigor. Mas naquele vai se encerrar sob a vigência da lei anterior. Isso é a ultratividade da lei. Então, não existe revogação no Código de Processo Civil. Desculpa, não existe retroação no Código de Processo Civil. E ela é aplicável imediatamente. A norma é aplicável imediatamente. Artigo 13, está um pouco fora de ordem, né? Mas vai dar para entender bem. Artigo 13. A jurisdição civil será regida pelas normas processuais brasileiras, ressalvadas as disposições específicas previstas em tratados, convenções ou acordos internacionais de que o Brasil seja parte. O que isso quer dizer? Jurisdição civil. Aqui no Brasil, a gente vai aplicar as normas processuais brasileiras. Quer dizer que não vai aplicar nenhuma outra norma ou um outro tratado, convenção internacional? Não quer dizer isso. A regra é aplicar aqui a jurisdição civil brasileira aqui no nosso território brasileiro. Porém, se tiver algum tratado, alguma convenção que o Brasil seja parte, vai sim aplicar uma norma internacional, alguma convenção. Artigo 15º. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas e administrativos, presta atenção aqui, administrativos também, as disposições deste Código, Código de CPC, Código de Processo Civil, serão aplicadas de forma supletiva e subsidiária. Então, olha só, na ausência de normas que regulem processo eleitoral, trabalhista e administrativo, o CPC é utilizado de forma supletiva e subsidiária. Ele completa as lacunas. Pessoal, aqui a gente fez uma questão sobre esse juizado especial civil, aqui sobre essa competência. A gente fez uma questão em sala de aula e eu faço questão, e eu quero novamente retomar com vocês o raciocínio daquela questão. Olha só. Lei 9.099 de 95, é a lei do juizado especial civil. O juizado especial, na verdade, lei dos juizados especiais de uma forma geral. Aqui no capítulo 2 fala do juizado especial civil. Então, olha só, artigo 3º. O juizado especial civil tem competência para a conciliação e processos e julgamentos das causas cíveis de menor complexidade, ou seja, para estar lá no juizado especial civil, as causas são de menor complexidade. Assim consideradas as que não excedam 40 vezes o salário mínimo, como eu falei para vocês em sala de aula. O inciso 2 ele foi revogado, porque esse inciso 2 era da lei do CPC de 73, e esse CPC foi revogado. Então, ele ainda não foi atualizado de acordo com o CPC 15. Então, inciso 2, revogado. Inciso 3, ação de despejo para uso próprio. Pessoal, lembra do exemplo que eu dei em sala de aula para vocês. Se alguém está devendo aluguel e a pessoa quer entrar com uma ação de despejo, vamos imaginar um aluguel com a mensalidade de R$5.000, está devendo
mensalidades, 10 não, a mensalidade, né? A parcela mensal é R$ 5.000, está devendo 10 meses, R$ 50.000. Se a gente for pensar no critério de valor, está dentro do juizado especial civil, né? Que são até 40 salários mínimos, dá 60 e poucos mil reais. Então, 50 mil está dentro desse critério. Mas veja bem, a ação de despejo só serve se for para uso próprio. Então, se o seu inquilino está devendo, você quer entrar com uma ação de despejo, só vai poder ser no juizado especial civil se for para uso próprio. Se você quiser despejar e alugar para outra pessoa, que não é para você, não é para uso próprio, aí não é juizado especial civil, é a justiça comum. Então, percebam isso, eu trouxe uma questão de vocês de juiz, se eu não estou enganado, acho que era de juiz leigo, para poder ilustrar esse entendimento da questão de 2025. Então, ações de despejo de até 40 salários mínimos só podem ser tramitadas no juizado especial civil se for para uso próprio, despejo para uso próprio. Aqui está falando no inciso 4, as ações possessórias sobre bens imóveis que o valor não exceda o fixado no inciso 1, que é 40 vezes o salário mínimo. Então, eu quero que vocês gravem, tenham atenção especial aqui com esse inciso 3 e com um exemplo que foi dado em sala de aula e retomado aqui. Pessoal, agradeço muito a participação de vocês, eu quero todo mundo tirando 7, quero todo mundo saindo super bem na prova, desculpa minhas confusões aqui um pouquinho, eu tô gravando a aula para vocês, eu acho que agora é 1h da manhã, então tenho cansaço já do dia acumulado, mas eu tô aqui com muito carinho, tá bom? Para vocês, eu quero que todo mundo se saia bem. E se inscreve se inscreve aqui no meu canal do YouTube e siga o meu Instagram para vocês terem acesso ao meu conteúdo de direito constitucional e administrativo, se você tiver interesse. Então, todo mundo tirando 7 na prova, a gente se vê na prova e eu quero entregar bombom para todo mundo, tá bom? Deixa eu voltar aqui a tela inteira. Tchau e até a prova, pessoal. Até mais.